pela vida do nosso irmão Adriano, que estará trazendo a mensagem essa noite, que o Senhor possa estar iluminando ele, capacitando, e que ele venha se lembrar de tudo aquilo que ele estudou. Que o Senhor venha cada dia mais ser um instrumento, que ele venha ser um instrumento na vida de cada um que aqui está esta noite. Que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos, os nossos corações, para que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes de toda a Tua palavra, Senhor. Essa é a oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Adriano. Uma boa noite a todos os irmãos. Louvado seja o nosso Deus por essa noite, por essa oportunidade que Ele preparou de estarmos adorando Ele, exaltando Ele e agora nesse momento poder desfrutar da porção da Sua palavra. Amém? Vamos nos colocar em pé, aqueles que assim podem. Vamos estar retomando as pregações positivas no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5. Vamos tentar ser mais breve um pouco nesta noite, que teremos a ceia do Senhor na sequência, após a mensagem. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Na nossa mensagem anterior, nós meditamos nos versos de número 1 a 15. Essa noite nós daremos sequência, versos de número 16 ao 29. Amém? Todos acharam? Estarei lendo, os irmãos assim acompanhem. João 5, do 16 ao 29. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. 21. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. 26. Porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém. Vamos abaixar nossas cabeças. Tem mais um momento de oração. Senhor Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, por meio de Jesus Cristo, em nome dele, nós te adoramos, te exaltamos e engrandecemos a ti, porque o Senhor é bom, é santo, é justo.
manifestou a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor na pessoa do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, nos fazendo justos e idôneos diante dos teus olhos, Pai. Obrigado por ter nos alcançado, não pelos nossos méritos, mas pela sua graça. Obrigado, ó Deus, por ter nos deixado a sua palavra, que revela quem és tu, Senhor, e a sua vontade para o seu povo. Nesse momento, ó Deus, prepara o nosso coração, abra o nosso entendimento por meio do seu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, nesse momento esquecer das nossas dificuldades lá fora e nos focar inteiramente em ouvir a sua palavra, guardá-la em nosso coração, buscar aplicá-la em diversas áreas das nossas vidas e dividir com aqueles que o Senhor assim nos der oportunidade, Pai. Tu sabes, ó Deus, das minhas falhas, das minhas fraquezas, e como um mero instrumento nas tuas mãos, que o Senhor assim me instrua, me guie, me capacite por meio do seu Santo Espírito, de maneira que eu venha ser fiel à sua palavra e que o teu nome seja engrandecido e glorificado por meio da explanação desta, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Na nossa meditação anterior, os versos de 1 a 15, a gente viu o Senhor Jesus se achegando ali ao tanque de Betesda, né? Ou casa de misericórdia, que é o significado, onde ele ali, em meio a tantos enfermos, o Senhor propôs-se a chegar-se a um em específico, e lhe trazer a cura, e levando a ele também a salvação. A gente viu, então, a partir daqui do verso 16, que a cura de um homem ali na beira daquele tanque, num dia de sábado, acendeu a ira e o ódio dos judeus para com o Senhor Jesus. O Senhor, em sua infinita sabedoria, longanimidade e misericórdia, aproveita aquela indignação por parte dos judeus e passa a fazer então uma apresentação da sua pessoa, da sua obra, mostrando a unidade que existe do Filho com o Pai, mostrando sua unidade com Deus o Pai, usando expressões, a gente vai ver ao longo da mensagem, expressões assim como o Pai e também como o Pai, manifestando assim a unidade do Filho com o Pai. É isso que nós vamos pensar essa noite, de maneira expositiva, vamos seguindo assim verso por verso. Verso de número 16. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Irmãos, por os judeus entenderem que por Jesus realizar aquele milagre num sábado e dizer àquele homem, toma o teu leito e anda, eles entenderam que Jesus estava violando o sábado. Então, por Jesus violar aquele dia a qual eles tinham tornado tão santo para eles, os judeus passaram a perseguir a Jesus, sempre buscando a ocasião de prendê-lo e matá-lo. O próprio verso 16 nos afirma. Os judeus, irmãos, haviam transformado o sábado numa espécie de prisão, vamos dizer assim, de regulamentos e restrições para o povo judeu, principalmente os fariseus e os saduceus, onde eles chegaram a acrescentar uma lista de coisas que não se deveria fazer, uma longa lista de proibições as quais não se deveria fazer. Ao invés de o sábado ser um período de descanso, eles tornaram sobre o sábado um fardo muito pesado e difícil de ser observado para o próprio povo judeu. Saber que Jesus curou aquele homem e ordenou aquele homem tomar o seu leito e caminhar, para eles, foi como se Jesus estivesse desafiando as suas tradições, as suas convicções, e o que logo acendeu a ira e o ódio daqueles homens por conta da atitude de Jesus. No verso 16 fica uma primeira lição para nós, de que nós precisamos tomar cuidado
porque assim os fariseus tropeçaram nessa questão da guarda do sábado, com aquilo que nós julgamos ser bom para as nossas vidas. Aquilo que nós vemos que é bom para a nossa vida particular, a gente precisa tomar cuidado para não ir além das Escrituras, como aconteceu aqui no caso dos fariseus e dos saduceus. De maneira a não lançar, por exemplo, fardos pesados sobre os nossos próprios irmãos, baseado naquilo que nós temos convicções de que seja bom para as nossas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado para não cair no erro, como caiu aquele povo, de santificar as coisas como eles assim haviam santificado o sábado. Seguindo no verso de número 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Pai, para a gente ter ideia, Deus o Pai descansou no dia 7º, irmãos, de sua obra da criação. Ele jamais descansou em nenhum momento, por exemplo, sequer do seu governo sobre o mundo, ou, por exemplo, da sua providência, por exemplo, do seu cuidado diário para com as suas criaturas. Ele descansou em nenhum dia e até hoje Deus não descansa. Por isso, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Além disso, Jesus trata, quando ele vai se referir a Deus, Pai, ele não trata como o Pai, mas ele o trata como o meu Pai em particular. Quando ele se refere dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho conjunto, na visão dos judeus, indicava igualdade. Indicava, no caso aqui, igualdade em divindade, uma unidade. Por isso que no verso 18, seguindo lá, os judeus vão acusá-lo de dizer que Jesus afirmou que ele era igual Deus o Pai. Verso de número 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O que ocasionou ainda mais a indignação daqueles judeus sobre Jesus. O que aumentou ainda mais o ódio para eles. Além de violar o sábado, na visão e na perspectiva deles, Jesus estava se fazendo igual a Deus. E a partir daqui nós vamos ver, que é o tema central desses versículos, que Jesus vai expor a sua unidade com o Pai em diversas áreas. Versos de número 19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Nesse verso 19 e 20, Jesus vai expor aqui a unidade do Filho com o Pai em ação, em prática. O que está sendo questionado por parte dos judeus a Jesus é a origem das obras dele, ou os judeus estão questionando aqui a origem das obras do Filho. E ele então afirma que os seus milagres, que os seus sinais, como João assim trata os milagres operados por Jesus aqui, não tinham as suas origens em si mesmo. Aí Jesus vai trazer a primeira identificação, unidade com o Pai. Quando ele diz: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas que havia uma unidade, uma união de ação com o Pai. Porque ele diz: porque tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho faz
igualmente, semelhantemente. No verso de número 20, ele vai dizer qual é a base dessa ação, dessa igualdade, dessa unidade. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. O amor, então, é a base dessa unidade de ação de Deus o Pai e Deus o Filho, Jesus. O Pai mostra e o Filho vê. E como resultado, assim, são operados os sinais e os milagres. Ou seja, são colocados em prática as obras em ação por parte de Deus o Filho, que é Jesus. Ou seja, eles trabalham juntos em ação com a mesma motivação e com o mesmo propósito. Verso de número 21. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aqui Jesus vai expor aos judeus a unidade que o Filho tem com o Pai em vivificar, em trazer da morte espiritual para a vida espiritual. Jesus apresenta como se fosse aquele que vivificasse os mortos espirituais. Este poder de vivificar é tanto do Pai, ele vai evidenciar aqui, como do Filho. Assim como o Pai vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica. E nós sabemos, irmãos, as Escrituras nos afirmam que o homem sem Jesus, ele está morto em seus pecados e delitos, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Em Cristo, o pecador perdido pode sair da morte para a vida, somente por meio dele. E assim como o Pai exerce o poder de conceder a vida aos mortos, vivificá-los, assim também é o Filho. Seguindo no verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aqui Jesus vai manifestar e expor aos judeus a unidade de entendimento em relação à delegação do juízo. Ou seja, assim como o Pai julga, ele também tem esse poder. Então nós vemos Jesus expressar aqui que Deus o Pai o constituiu como o juiz, que julgará os vivos e os mortos, onde diante dele comparecerão grandes e pequenos, onde todos se curvarão diante da majestade do Filho, reconhecendo assim o seu senhorio. Verso de número 23. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus falou da unidade em ação, Jesus falou da unidade delegada para o juízo, e aqui nós vamos ver Jesus expressando a unidade em honra. Assim como o Pai deve ser honrado, o Filho também deve ser honrado. Jesus declara que a unidade do Filho com o Pai também é em honra, em glória. A glorificação do Filho é o que glorifica também o Pai. O que eu acho curioso nesse verso número 23 é que no original a palavra honra, no grego, é timau. E o significado dessa palavra, irmãos, ela traz a ideia de avaliar o valor de algo ou de alguém. Então, esse é o significado da palavra honra, ou do verbo honrar. É você avaliar qual é o valor de algo, de um objeto ou de alguém. Ou seja, os cristãos, nós, os crentes em Cristo, nós honramos e glorificamos a Deus como resultado de termos avaliado o seu valor para nós. E quando
e Jesus deixa isso bem claro, quando nós deixamos de honrar e de glorificar a Deus, consequentemente, nós estamos demonstrando que tanto Deus o Pai quanto Deus o Filho nada valem para nós. É pesado isso. Quando nós deixamos de honrar a Deus, ou quando nós deixamos de honrar o Filho, nós mostramos, nós exemplificamos que ele não tem valor de estima para nós. Seguindo no verso de número 24 e 25. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui Jesus vai manifestar a unidade em conceder a vida eterna. Até nisso ele é semelhante ao Pai. O Filho, então, ele tem autoridade, assim como o Pai, de conceder vida eterna. Outra coisa que é interessante aqui é que ele mostra que tanto ouvir a palavra do Filho como crer no Pai são apresentados aqui como requisitos para a vida eterna. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. O que eu acho maravilhoso também nesse verso, irmãos, é que Jesus mostra que ele atesta uma das suas promessas, é a garantia da segurança do cristão. Ao que crer será concedido vida eterna. E a pergunta fica: quanto dura uma eternidade? Além disso, Jesus também atesta que aquele que crê na palavra dele, que aquele que crê no Pai, não só receberá a vida eterna, mas também não entrará em condenação. Não entrará em condenação, jamais, em hipótese alguma. Aquele que creu em Jesus Cristo, creu no Pai, creu na sua palavra, em hipótese alguma será condenado. Ou receberá a sentença de uma vida eterna de tormento longe de Deus e no inferno. Por quê? Jesus atesta aqui também, porque passou da morte para a vida. Quando ele diz aqui que passou da morte para a vida, o tempo do verbo aqui está no perfeito. Indica um efeito permanente. Já passou, já foi, já lhe foi concedido. No versículo 25, Jesus diz outra coisa muito interessante. Ele diz assim: em verdade vos digo que vem a hora. Quando ele se refere vem a hora, a gente já viu essa expressão no capítulo anterior, enquanto Jesus conversava com a mulher samaritana. Ele estava se referindo à hora da sua morte de cruz. Que seu sacrifício vicário seria então a base da verdadeira fé. Assim como nós vimos no capítulo 4 de João, no verso de número 23. E ele diz que vem a hora do seu sacrifício, a hora da sua morte de cruz, e agora é. Pois ele diz que quando ele se refere a é porque ele ainda estava presente ali entre os homens, no seu ministério terreno. E haveria ainda, não só oportunidade, quando ele fosse para a cruz, mas naquele exato momento ainda existia a oportunidade, antes dele ir para a cruz. E ele diz: e os que estão espiritualmente mortos ouvirão a voz do Filho, e os que ouvirem viverão, aqueles a quem ele querer. Verso de número 26. Porque
como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aqui Jesus manifesta aos judeus a unidade na possessão da vida. Assim como o Pai tem a posse da vida, assim também tem o Filho. Ou seja, todos os seres, nós sabemos que foram criados por Deus e dependem de Deus. Jesus, assim, irmãos, como o Pai, ele não deriva a sua vida de ninguém. Ou seja, ele não depende de ninguém, pois ele é autoexistente. A gente já viu isso lá no capítulo 1 de João. Vamos voltar até lá. João 1, do 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Voltando a João 5. Porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida. Quando nós lemos essa passagem aqui, no verso de 26, que diz assim, que o Pai assim deu também ao Filho ter a vida, dá a ideia de que Deus o Pai deu a vida a Deus o Filho. Mas, na verdade, aqui o autor está se referindo à humanidade de Cristo, que mesmo ao assumir a forma de homem, ele mesmo, Jesus, não deixou de possuir a vida, esta vida em si mesmo. Além disso, irmãos, os cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo, agora possuem a vida eterna, uma vida eterna que se estende para o futuro. Mas o Filho foi o único que nos dias de sua humanidade, enquanto aqui caminhou sobre essa terra, possuía a vida que se estendia desde a eternidade passada. E nisto ele era um com o Pai. Então nós vemos Jesus mostrar a unidade dele em possessão da vida, assim como o Pai. Para a gente assim caminhar, nos versos de número 27, 28 e 29. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui nós vemos a unidade do Filho em autoridade para executar o juízo e ressuscitar os mortos no último dia. O mesmo Jesus que tem a vida em si mesmo, ele também tem a autoridade para ressuscitar não só os mortos espirituais, mas ele também tem a autoridade e poder para ressuscitar os mortos fisicamente no último dia. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão, todos, sem exceção. 29 diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Para estes, ou seja, para todos que ouviram a voz de Jesus chamando dos sepulcros, da morte para a vida, haverá uma ressurreição.
Para uns haverá ressurreição para a vida eterna. Para outros haverá uma ressurreição para o juízo e condenação eterna. A distinção entre essas ambas ressurreições será a fé, irmãos. A distinção entre essas ambas ressurreições será feita com base na fé. E a existência ou a ausência da fé qualificará as obras, se elas serão boas ou más. Quando nós lemos esse verso de número 29, dá a entender que Jesus está dizendo algo que pode levar alguns a pensar de que a salvação é pelas obras. Mas não é isso que ele está dizendo. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Obviamente que Jesus não estava ensinando aqui que a salvação é pelas obras. Porque as Escrituras nos atestam que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele estava ensinando que as obras seriam resultados da fé ou a falta de fé em Jesus Cristo. Aqueles que teriam fé em Jesus, consequentemente, dariam obras, frutos, boas obras. Aqueles que não manifestaram a fé em Jesus Cristo, continuariam manifestando as más obras. E assim, nós caminhamos para o final da nossa mensagem dessa noite. E mediante esses versos que nós lemos, do 16 ao 29, o que nós podemos aprender com isso? Que lições nós podemos tirar daquilo que Jesus disse àqueles judeus, dele manifestando a sua unidade com o Pai? Quando eu li essa passagem, algo que me chamou muito a atenção e que eu acredito que fica de lição e de aplicação nas nossas vidas, Jesus ele vai sempre bater nessa tecla de que ele é um com o Pai. E a gente viu vários pontos dele mostrando a sua unidade com Deus, o Pai. A sua unidade em ação, a sua unidade em possessão da vida, a sua unidade com o Pai em exercer juízo, a sua unidade com o Pai na sua autoexistência, a sua unidade com o Pai onde ele tem autoridade para executar juízo, poder também para ressuscitar os mortos, a sua unidade em dar a vida a quem ele quiser. O verso de número 19 diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Pensemos nisso, no que Jesus afirmou aos judeus, porque tudo quanto ele, Deus o Pai, o Filho o faz igualmente. No decorrer do sermão, nós vimos, irmãos, Jesus apresentar aos seus perseguidores a unidade que ele tinha com o Pai, como eu afirmei. Quando nós pensamos em unidade, o que vem em mente para os irmãos? Unidade, às vezes a gente pensa que é estar junto. Não, unidade é diferente de união. Unidade, o significado de unidade é ação coletiva ou conjunta com um propósito específico. E a gente vê isso na vida de Jesus com o Pai. A gente viu Jesus aqui expressando a esses judeus essa unidade. Baseado nisso, pensemos. Pense. Olhe para a sua vida. E olhe para a vida de Jesus. Olhe para os evangelhos, o que os evangelhos diz acerca de como Jesus viveu nessa terra. E olhe para a sua vida, como você tem vivido. Pergunte-se a si mesmo,
você faz as mesmas coisas que Jesus faria, ou que ele fez? Pergunte-se a si mesmo: o seu propósito é o mesmo de Cristo? Lembrando que o propósito dele era o mesmo do Pai. Você que afirma ser um seguidor de Jesus, pergunte-se a si mesmo e reflita: você tem o mesmo propósito do seu Senhor? Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Se nós afirmamos que temos uma unidade com Cristo, nós devemos caminhar como Ele caminhou, fazer as mesmas coisas que Ele fez durante o seu ministério terreno, amar as mesmas coisas que Ele amou e que Ele ama. Uma outra pergunta, pensando nessa questão de unidade com Cristo, estar unido com Ele. Você já se deu conta de que o pecado, a natureza pecaminosa, impede que você estabeleça uma unidade com Jesus? Ele diz, no 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você já se deu conta da sua condição de miserável pecador? Entendeu o propósito de Cristo ter morrido na cruz? O seu pecado trouxe algum peso a você? Te fez entender que o seu pecado, a sua natureza decaída, te impede de estar unido ou ter uma unidade com Cristo, uma unidade de vida, uma unidade de propósito? Além disso, um outro fator que eu gostaria que nós refletíssemos e procurássemos aplicar nas nossas vidas. A gente pensou em unidade, e a segunda coisa que eu vejo que Jesus destacou aqui nesse trecho e em todas as oportunidades do seu ministério terreno, a gente vai ver Jesus destacando o trabalho. Por ser um crente em Cristo, irmão, e ter o mesmo propósito dele, de Jesus, assim como ele, você foi conclamado para um trabalho, para um serviço. Vamos pensar na vida de Jesus, no que ele fez aqui durante o seu ministério terreno. Nós não vamos ver Jesus medindo esforços para realizar a obra do Pai. No capítulo anterior, capítulo 4 de João, nós já vimos que para Jesus, ele afirmou que a sua comida era fazer a vontade do Pai e a sua obra. Aqui, no início da nossa mensagem, no verso 17, Jesus diz assim: Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O cristão foi chamado para o serviço ao Senhor. Se você professou a fé em Jesus Cristo, diz estabelecer uma unidade com Ele, você foi chamado para um serviço ao Senhor. Um serviço que primeiramente é individual. Sim, que você tem o seu serviço pessoal prestado a Deus. Mas também o cristão foi chamado para um serviço coletivo. Como igreja, como corpo de Cristo aqui nessa terra. E eu acho isso maravilhoso, porque existem trabalhos dos quais você e eu, nós não conseguimos executar sozinhos. Por isso nós vimos o propósito e a existência
de Jesus estabelecer a sua igreja. Um meio de unir o seu povo para trabalhar para ele, para um trabalho coletivo, em unidade. Lembrando que unidade é uma obra, um serviço coletivo com um único propósito. E para um bom trabalho de uma igreja do Senhor é necessário unidade. Assim como Jesus mostrou que ele estava em unidade com o Pai em tudo o que ele fez durante o seu ministério terreno, esta igreja, as igrejas do Senhor precisam entender que para um bom trabalho coletivo é necessário unidade. É necessário uma ação coletiva com o mesmo propósito de todos que fazem parte deste corpo. E a pergunta é: qual é esse propósito? Qual é esse propósito? Quando nós ouvimos a chamada do Senhor, nos trazendo da morte para a vida, nos fazendo enxergar a nossa condição de miseráveis pecadores, e que existe perdão, remissão e salvação só em Cristo, nós entendemos que nós também estamos sendo chamados para um trabalho individual, pessoal e também coletivo, como igreja. Mas para a realização desse trabalho, a gente precisa se lembrar qual é e qual deve ser o nosso propósito. E Jesus deixou isso bem claro aqui. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Irmãos, nós não fomos inseridos na igreja de Cristo, por exemplo, para satisfazer os nossos próprios caprichos. Mas sim, nós fomos inseridos na igreja do Senhor com o propósito de honrar e glorificar o nosso Senhor. Para que as coisas aconteçam, para que a obra do Senhor seja realizada, você e eu devemos focar nesse trabalho, nesse propósito. O que o irmão Eliseu está a fazer aqui na Igreja Batista Fundamentalista em Três Lagoas? Honrar e glorificar ao Senhor. O que o pastor Marcelo está fazendo aqui na Igreja Batista Fundamentalista em Três Lagoas? Honrar e glorificar ao Senhor. Lembrando que honrar é avaliar o valor das coisas. Então foque nesse propósito, irmão. Dê o devido valor a Jesus, que é o cabeça desta igreja, que é o seu Redentor. E por fim, a base da unidade, do trabalho e a glória do Senhor é o amor. As Escrituras atestam e afirmam que Deus não poupou o seu único filho por amor do seu povo. Jesus não poupou, nós vamos ver isso, nós sabemos disso, as Escrituras nos ensinam isso, que Jesus não poupou esforços e por amor a você, pecador indigno, te comprou com seu precioso sangue, trazendo-lhe perdão, salvação e vida eterna. Que possamos meditar nessa unidade que Jesus deixou o exemplo, para que assim também nós a busquemos, essa unidade com Ele. Amém? Deus nos abençoe. Pastor?